Boa noite a todos aqui nesta Santa Casa vos saúdam. Hoje vamos ter uma palavra diretamente para o Brasil, para um casal que nos é muito querido, para o Zé Carlos e para a Silvana, acerca de questões que foram levantadas para nós também podermos nos juntar em termos doutrinários para os esclarecer, e espero que o Espírito Santo possa fazer uso de nós para levar esse esclarecimento. Hoje em dia todos nós estamos conscientes de que é só ir à internet e não há lugar nenhum onde não hajam profetas. Hoje em dia é uma panóplia de profetas, todo aquele que quer vingar diz-se profeta. Ele não é ungido profeta, mas diz-se profeta, diz-se apóstolo. Eu nunca vi, quer dizer, qualquer dia não sei onde é que estão os irmãos. Se todos forem profetas, se todos forem apóstolos, os irmãos desaparecem. Então eles vão profetizar para quem? Não é? Mas isto agora já é a título de graça. Eu vinha no carro, sozinho, a pensar comigo próprio, acerca do seguinte: muitos usam o ministério como estrelato e outros usam o ministério como serviço. A própria palavra ministrar significa trabalhar em favor de. Então o ministério não é para estrelas, porque só temos uma estrela, que é Jesus Cristo. Enquanto isto é como no futebol, isto é como na vida artística. Muitas pessoas querem ser artistas de qualquer jeito, e então eles só querem é um platô para se porem em cima para brilharem. Mas há aqueles que, para brilharem, eles primeiro constroem o próprio platô, constroem a própria estrutura, constroem o próprio palco, e então depois, com base nessa humildade, o Senhor os exalta. E então nós concordamos que assim é que deve ser, porque o próprio apóstolo Paulo disse que um regava em relação ao Apolo, quando havia divisões na igreja. E o Paulo dizia: olha, um regou, o outro plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, nem Paulo é nada, nem o Paulo e o... Não. Sim. Não. Apolo. Nem Paulo era uma coisa, nem nada, nem o Apolo era nada. Eles eram ambos servos a quem o Senhor usava para o exercício do ministério que cada um tinha. O Apolo era um homem mais eloquente na palavra, o Paulo já não era tanto, o Paulo não era fluente na palavra. O Paulo, até segundo a Bíblia mostra, ele tinha a língua pesada, era difícil, era um homem que tinha tão difícil, cada pregação que ele dava punha a malta a dormir. E então, mas agora, o assunto sério é o seguinte: em relação aos profetas, a Bíblia é clara em Lucas 16:16. A Bíblia em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Até que João o quê? Até João Batista. João Batista foi o profeta, foi o último profeta, mas isto não significa que todos os outros que eram tivessem acabado. Não. O ministério profético com o cunho de João Batista terminou. Porquê? Porque entretanto Jesus chega e ele é a revelação do Pai. Ele diz: olha, eu vim para que vocês conheçam o Pai, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós hoje não precisamos de ninguém que nos venha trazer uma profecia a apontar o futuro, porque a profecia nunca pode falar no futuro, a profecia sempre tem que falar no eterno e não no futuro. Porque a revelação já aqui está, não há mais revelação para além desta. E nós temos que entender, é a revelação que aqui está. E então foi levantada uma questão pela Silvana, e muito bem, é sinal de que está atenta, e que põe essa questão do Ágapo ser profeta. Ok, naquele tempo dos apóstolos havia escolas de profetas. Porquê? Porque eles examinavam as Escrituras, mas eles tinham que falar de acordo com as Escrituras. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra destas é de particular interpretação. Só o Espírito Santo é que nos pode dar a capacidade de entender. O que é que o Ágapo usou? O Ágapo usou, como está aqui em Atos no capítulo 21, diz assim: depois de passarmos, portanto eu vou ler Atos 21, versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. De onde é que ele veio? Da Judeia, da escola judaica. E então agora me estou a lembrar na questão do dízimo, por exemplo. O dízimo, ele era praticado pelo povo judeu. O dízimo parte das 11 tribos, enquanto a tribo de José não foi dividida para ser tribo de Efraim e de Manassés, eram 11 tribos. E então as 10 que receberam herança
davam o dízimo para sustentar a tribo de Levi que estava dedicada ao templo. Aí está a raiz. Jesus veio e o templo foi destruído. Onde é que agora existe templo, irmãos? O templo sou eu e você. Há muitas pessoas que pensam que eu falo contra o dízimo. Não. Eu não sou contra o dízimo, eu sou contra o espírito com o qual as pessoas dizimam. Porque muitas pessoas dizimam para não se sentirem ladrões. Isso é mentira. Porque quem roubava não era o povo, quem roubava eram os sacerdotes. Leiam como deve ser o livro de Malaquias. E como os sacerdotes, quem é que apresentava os sacrifícios? Os sacerdotes. Quem é que apresentava os animais para expiação? Os sacerdotes. Então eram os sacerdotes que davam o que não prestava e ficavam com o melhor. Então o que é que acontece? Eles próprios estavam a profanar o culto. E isso não agradou a Deus. Reparem o seguinte, se a pessoa hoje dá o dízimo para colher o favor de Deus, dizendo assim, não, Deus agora já protege o meu trabalho, então ele está a usar Deus como para comprar a proteção de Deus através do dízimo. Não, se você não dá por amor à obra do Evangelho, não dê, meu irmão. Porque dinheiro é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Quem precisa de dinheiro são as organizações religiosas para se juntarem e terem um lugar onde ministrar culto. Exato. Porque para Deus o dinheiro não presta. A Bíblia diz que não há nada corrupto que entre no reino. Olha, não acumuleis vocês tesouros na terra. E o que é que as igrejas fazem? Acumulam tesouros na terra. Elas estão a fazer exatamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Vocês estão a ouvir bem em casa? Eu não estou a dizer para não dar. Eu estou a dizer que todos nós temos a consciência. Ouça uma coisa. O que é que nos leva a dar a oferta? O que é que nos leva a dar a primícia? O que é que nos leva a dar o dízimo? Pronto. É o amor à obra. Não é para Deus nos abençoar. Não é para Deus não nos abençoar. Não, irmãos. A nossa oferta não compra Deus. Deus não está à venda. Como é que eu posso querer comprar aquilo que me comprou? E não me comprou com dinheiro. Comprou-me com sangue. Portanto, limpem a vossa cabeça. Porque aí vocês não estão a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque quem dá com medo já não dá com alegria. Mas é curioso que o próprio apóstolo Paulo ensinou. Deus ama ao que dá com alegria. Ninguém dê com tristeza ou por constrangimento. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a prática do dízimo nos dias de hoje é uma prática errada pela forma como ela está a ser feita. Não é por amor à obra, mas é pelo medo da retaliação. É porque o diabo vem e rouba. Ou seja, as pessoas são levadas pela ganância ou pelo medo. Olha, dá que o Senhor dá 100 vezes mais. Então isso é uma negociata. Isso não tem nada a ver com fé. Eu sei que daqui não posso ouvir um amém, mas vocês agora deviam dizer amém. Amém. Não é? Mas aqui, falando do Ágabo, o Ágabo foi um homem que teve um sinal profético, falou em nome do Espírito Santo. Até aqui há uma diferença. No Antigo Testamento, como é que diria o profeta? Assim disse o Senhor. Mas quem é que fala à igreja nos dias de hoje? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. E ele aqui usa essa expressão. É verdade. Mas é curioso que esta palavra, esta expressão, ele não teve uma palavra profética, ele teve um acto profético. E as pessoas agora querem usar isto como doutrina para fazer acreditar nos profetas dos dias de hoje. Não. Os profetas nos dias de hoje eles ministram através do espírito da adivinhação. E isso é abominação ao Senhor, diz a Bíblia. Todo o espírito da adivinhação, todo o agoureiro, é abominação ao Senhor. Portanto, esses homens não são de Deus. Vejam o que o Ágabo disse, se mudou o caminho de Paulo. Não mudou. O Paulo, estou disposto a morrer. Olha, digas o que tu disseres. Agora imagino que é um apóstolo estar a dizer para um profeta, digas o que tu disseres, o que eu tenho a fazer, eu vou fazer. Portanto, eu não quero saber daquilo que tu dizes. É isso mesmo. É verdade. Porque o ministério profético na Antiga Aliança era a denúncia do pecado. E o galardão do profeta era chibatado em cima. Era perseguição. Porquê? Porque ele vinha mexer na ferida. O João Batista, como vinha dessa linhagem judaica, o que é que ele dizia? Arrependam-se. Lá está. O que é que ele veio denunciar? O pecado do povo, mas veio apontar um caminho. O Ágabo vem, tira o cinto do Paulo, tem aquele ato profético, e o Paulo estava a dizer, isso para mim não é novidade nenhuma. Irmãos, para nós não é novidade nenhuma nós tornarmos uma afronta para aqueles que não querem nada com Deus. E estou a falar para igrejas. É verdade. Para igrejas. Porque se eu fosse a uma igreja falar aquilo que estou a falar convosco, seguramente não me davam púlpito. Porque eles não querem. Porque isso estraga o sistema. E o que é que Jesus fez a não ser isso? É verdade.
Olha para este templo, olha para esta riqueza, olha, vos garanto uma coisa, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porquê é que Jesus fez isto? Para acabar com a estrutura religiosa. E o que é que Jesus disse à samaritana? Não, templos não. Deus ouve a tua oração em qualquer lugar, porque Deus é omnipresente. Então eu não preciso de um templo para buscar a presença de Deus. Não, onde Deus estiver, Deus está, porque Deus é omnipresente. Deus está na vida do incrédulo. Não querendo ele ou não querendo, Deus está na vida do incrédulo. Deus está ao lado do incrédulo. A obra do Espírito Santo é convencer o povo. Então quem é para ser convencido é sinal que não é convertido. Então o Espírito Santo opera nos incrédulos para que eles venham a crer. Exato. É verdade, é isso mesmo. E o Ágape tem esta palavra. O Paulo não teve problemas nenhuns, foi para Jerusalém, foi-se apresentar a Tiago, o Tiago apresentou-o a Pedro, eles estenderam a destra da comunhão, aceitaram-no no meio dos apóstolos, aquele que perseguia a igreja, se tornou perseguido pela igreja. Para ele não era novidade nenhuma. O que o Ágape lhe foi dizer... Já estava coisa. Isso é doutrina para nós hoje acreditarmos nos profetas dos dias de hoje? Não. Eu não preciso de nenhum profeta para a minha vida. Não. Se eu tenho comunhão com Deus, aquilo que Deus tem que me dizer, Ele diz-me. É isso, é verdade. Para que a pessoa não seja manipulada. Porque se eu hoje me intitulo profeta e começo, olha, eu já passei por uma coisa na igreja, do próprio pastor da igreja dizer ao irmão, olha, o irmão é profeta, o irmão tem ministério profético, sabe uma coisa? Perdeu-se. Perdeu-se. Entrou nele vaidade, já pensava que era profeta, e afinal de contas abandonou a igreja. Veja bem se isto é de Deus. É verdade, é isso. Toda a palavra que procede da boca de Deus não volta para ele vazia. O Paulo foi preso, foi sim senhora. Morreu naquela altura, não morreu naquela altura. O Paulo depois ainda foi para Roma, depois ainda fez uma série de viagens apostólicas. O Ágape não falou da morte dele. Ele fala, vai isto acontecer. E aconteceu, ok, fazer o quê? Você no meio de uma congregação diz assim, aqui alguém está com uma dor de costas. É claro que você vai acertar. Porque tem que haver alguém com uma dor de costas. E é verdade. E é isto que eles usam. Olha, o teu nome é Manuel, e tu moras na rua tal, e tu estás mal com a tua mulher. Isto é palavra profética, vos garanto que não é pelas Escrituras. Porque a Bíblia diz que o amor não expõe, o amor cobre. Jesus, quando falou com a mulher apanhada em adultério, ele falou com ela no meio das pessoas? Não. Ele falou com ela quando ela ficou sozinha com ele. Jesus desvendou a vida da samaritana quando os discípulos estavam ou quando estava sozinho com ela? Então todo aquele que liberta essa palavra profética não percebe Deus e o amor de Deus não está nele. Portanto, vos digo uma coisa, eu assumo isto perante o céu e a terra. Não aceitem essa palavra. É verdade. Não aceitem os profetas dos dias de hoje. É isso. Porque eles são enganadores. É espírito enganador. E é só para extorquir das pessoas. É isso mesmo. Vos peço, já uso a expressão de Paulo, rogo-vos, irmãos. É isso. Leiam Romanos 12, 1 e 2. Nós temos que ser renovados no entendimento, irmãos. Para podermos ter uma experiência real com Deus. Porque então andamos ao sabor da palavra profética de um, da palavra profética do outro. E as pessoas procuram os profetas como procuram os bruxos, como procuram os feiticeiros. E isso não tem nada a ver com Deus. A igreja não precisa de sinais nem de maravilhas. A igreja não precisa de poder. A igreja precisa de autoridade que é exercida pelo conhecimento da palavra. Jesus Cristo, meramente com a palavra, nem impunha as mãos, meramente com a palavra curava e libertava as pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não é a mão do pastor. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está aqui. E todo aquele que acreditar nesta palavra, ele é curado, ele é sarado e ele é liberto. É a palavra que liberta. Porque não há nada que prenda mais a pessoa do que a ignorância. E o que é que os pregadores dos dias de hoje fazem? Não, o povo não pode saber mais. Mas querem, eu vou-vos ler uma escritura que diz aqui em Atos, no capítulo 17. E nós devemos ser como estes irmãos. Diz assim, Atos, no capítulo 17, diz assim, versículo 1. Paulo, na sua viagem aos Tessalonicenses, em Tessalónica. Então diz assim, tendo passado por Anfípolis e a Polónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga judaica. E segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga. E depois diz assim, e por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. O que é que ele falava, irmãos? Escrituras. Com base nas Escrituras. E explicando e provando que o Cristo que deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. E alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Pessoas com conhecimento. Repara o seguinte. A Bíblia diz que o povo é levado cativo por falta de entendimento. Mas não pode haver entendimento sem haver conhecimento.
Porque a fé é conhecimento com um convencimento. A pessoa conhece e está convencida de que aquilo é real. Então, a fé é uma firme convicção. Então, é com base no conhecimento e no entendimento. Porque Jesus perguntou aos próprios discípulos: quem dizem eles que eu sou? Olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és um dos profetas, outros dizem que tu és... Enfim, e Jesus não ficou contente. Voltou-se para eles e disse: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Porque Jesus quer que aqueles que o seguem saibam quem Ele é. Muita gente segue Jesus, mas não sabe quem Ele é. E então aceita todo e qualquer tipo de doutrina. Não conhece, é verdade. E aqui é interessante ver isto, quer ver? Mas os judeus ficaram com o quê? Com inveja. E é isto que rói as pessoas. É a inveja. É verdade. É o ciúme. Muitos entraram na nossa congregação a espreitar a nossa liberdade em Cristo, porque eles não entendem a nossa liberdade em Cristo. Porque a liberdade é pautada pelo exercício da verdade. Porque quem conhece a verdade é livre. Se vocês crerem em mim e conhecerem a minha palavra, vocês vão ser livres. Porque se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente são livres. E então depois diz assim, versículo 6. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram ali alguns homens perversos, dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e de Silas, a fim de que de os trazer para o meio da multidão. Contudo, não os acharam. Arrastaram a Jason e alguns dos irmãos que iam para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Portanto, usar aquela máxima: tanto ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta. E depois assim, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Mas irmãos, César não era rei, César era imperador. Exato. E reino é uma coisa, império é outra. Exato. O reino é de Deus, o império é das trevas. Exato. Qual é a diferença entre o reino e o império? O reino tem a legalidade daquilo que constituiu. O império não. O império é aquele que toma à força terrenos que não são seus. Exato. Amém? Amém, é verdade. E então depois diz assim, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Aleluia! Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Pagaram a fiança. Bom, agora veja, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Tiveram medo, irmãos. Guardaram-se. Porque... Não, irmãos. Não, irmãos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E então depois diz, os bereanos eram mais nobres do que os salonicenses. Os homens de Bereia, o povo de Bereia era um povo mais culto, era mais nobre. Eram a nata. E então diz, os bereanos eram mais nobres que os salonicenses, pois receberam a mensagem em grande interesse. Em grande interesse. E o que é que eles faziam, irmãos? Examinavam todos os dias. A coisa pior que pode acontecer numa igreja é um pastor estar a pregar e toda a gente diz amém, amém. Mas não entendem nada daquilo que está a ser pregado. Mas o amém fica bem na fotografia. O pastor pode dizer a maior babada do mundo que o povo diz amém. Porque é o pastor. Fala Deus. É isto que se ouve nas igrejas nos dias de hoje. Sim, senhor. As pessoas não respeitam a obra do Espírito Santo. Quando nós dizemos amém é porque estamos a concordar com aquilo que está a ser ministrado. Claro. Porque a pregação da palavra é o uso da palavra profética. Você pode ser um profeta de Deus. Fala a palavra. É verdade. O que é que o profeta falava a não ser a palavra? E o profeta lia a Bíblia. Ele não tinha Bíblia, como é que podia ler a Bíblia? Agora, hoje não há profecia que não seja baseada nas Escrituras. Porque já procede do homem e não procede de Deus. É verdade. É isso mesmo. O que é que vocês acham? É verdade, é isso mesmo. Antigamente não havia Bíblia. E então ele diz, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Claro. Não aceitavam a Escritura de ânimo leve. Nós temos que ter entendimento daquilo que está escrito. Porque senão tira-se um versículo daqui, tira-se um versículo dali, tira-se um versículo dali e faz-se uma doutrina. Isso não é doutrina, irmãos. Vocês aprendam a ministração da palavra de uma forma estruturada, ou seja, agarrar num tema e desenvolver esse tema. A pregação expositiva, o estudo da palavra, é muito importante. Porque, repare, Jesus não venceu o diabo com o exercício de poder. Jesus venceu o diabo com o exercício da autoridade.
A igreja procura muito poder e tem pouca autoridade. Mas o mais importante da igreja é usar a autoridade que está no nome de Jesus, que está carregado de poder. É verdade. É isso. É verdade. Então não procurem poder, irmãos, procurem autoridade. E a autoridade só se adquire quando nós temos a consciência de que, na verdade, somos filhos de Deus. Porque isso é a primeira coisa que o diabo quer fazer, é roubar a nossa identidade. É verdade. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele faz com todos nós. Tenta fazer com todos nós. Vocês examinem as escrituras do filho pródigo e vejam o que é que o diabo conseguiu fazer com o irmão que ficou em casa. O irmão que ficou em casa já nem tratava o outro de irmão. Ele, quando se vira para o pai, diz: este teu filho. O diabo roubou-lhe a identidade. Eu tenho estado aqui e trabalhado como um escravo para ti. Então ele já não tinha a consciência de filho. Ele assumia-se como um escravo. Então quem precisava de salvação era o que estava perdido ou era o que estava dentro de casa? Por vezes muitas das pessoas que estão na igreja estão mais perdidas do que as pessoas que estão fora da igreja. É verdade. Muitas pessoas criticam os desigrejados porque eles não acreditam na igreja dos homens, mas acreditam na igreja de Deus. É verdade. E muitas vezes na igreja dos homens não se encontra a igreja de Deus, porque os homens têm sempre o seu Deus, é o seu ventre. É isso. E desculpem a minha sinceridade, mas a verdade é esta. Verdade, sim, senhor. A verdade é esta. Qual era a outra questão que ela punha? A língua. A línguas. As línguas. Em relação às línguas, outra. É, línguas. Irmãos, em relação às línguas, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, de Coríntios, Paulo doutrina a igreja acerca das línguas. O próprio Paulo, irmãos, o próprio livro de Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Há o tempo da criança mamar, mas quando a criança se torna adulta já não mama. Exato. E hoje é um erro e muitas pessoas sofrem de saúde porque ainda continuam a beber leite. Porque nós somos o único animal adulto que bebe leite. Porque você não vê um boi mamar a teta da vaca. Vê um bezerro, mas quando ele passa a ser boi já não bebe mais leite. Mas nós bebemos leite que não é da nossa origem. Por isso é que hoje as pessoas têm a falta de tolerância à lactose e uma série de problemas. Porquê? Porque está errado. Querem cálcio como legumes, por exemplo, como o Daniel fez. A Bíblia ensina tudo, irmãos. Mas em relação às línguas, eu não critico, e a Bíblia deu para o próprio Paulo disse: não proíbam falar línguas. As línguas não morreram. Atenção, as línguas não morreram, mas elas só se manifestam por inspiração divina. Porque as línguas não é aquilo que a igreja professa. E se eu oro assim, todos os irmãos vão ser levados a orar como eu oro. É verdade. Notem bem, eu não estou a dizer isto de uma forma de escárnio, nada disso, porque eu também exerci essa prática errada. Mas Deus me lembrou, mas Deus me fez ver que isso está errado. É verdade, sim. Porque repare, quem é que dividiu as línguas? Foi Deus. Quando eles quiseram construir a Torre de Babel, que era para chegar ao céu, para terem acesso a Deus, veja bem a presunção do homem, a criar algo para ter acesso a Deus. E Deus, com a vinda de Jesus, manifestou precisamente o contrário. Não, eu é que deixo para vocês terem contato comigo. Porque vocês não me alcançam. Porque os meus caminhos são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos. Não foi o que Isaías falou. Mas o que é certo e sabido é que essa palavra profética terminou. Porquê? Porque Jesus desceu. E o que é que ele disse? Eu sou o caminho. Então o caminho que era mais alto agora se tornou acessível a nós. Os pensamentos de Deus que eram mais altos são os nossos pensamentos. Porque vós tendes a mente de Cristo. Então, a palavra profética que se cumpre, já não se vai esperar do novo cumprimento dela. E este entendimento tem que chegar a nós. Porque senão não crescemos espiritualmente. E ficamos vulneráveis a todo aquele que venha com todo o tipo de doutrina. É verdade, é isso. As línguas tiveram um momento próprio. E repara, as línguas são uma manifestação espiritual para mostrar àquele povo de diferentes nações e de diferentes línguas que aquilo estava a ser exercido por pessoas que nunca estudaram. Eu faço uma questão, se o dom das línguas ainda está em operação como estava no passado, porquê é que os pregadores vão aos outros países e precisam de intérpretes? Deus não lhes daria o dom de línguas? Verdade. Pois, neste momento, as pessoas silenciam-se, porque são levadas a pensar. Isso é tudo com base no entusiasmo. Repara uma coisa, faz sentido bíblico as pessoas juntarem-se numa comunidade, todos a orarem em línguas. Agora vamos orar em línguas. É bíblico? Não é. O Paulo disse que fala em um, quando muito dois. E haja alguém que interprete. Exato. Se não houver quem interprete, cale-se.
Exato. É isso que a Igreja faz. Então, se a Igreja não está baseada na doutrina dos apóstolos, a sua estrutura não é bíblica. Porque a Bíblia declara que aqueles que se converteram perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é a sustentação da Igreja. Exato. A Igreja não está sustentada naquilo que eu acho ou naquilo que eu penso. A Igreja tem uma estrutura. Quando você faz um prédio, você pode mexer nas paredes, mas na estrutura não mexe. Porque se você mexe na estrutura, tira-lhe a estabilidade. E para mexer no prédio, você precisa saber onde é que pode mexer. E estou-vos a falar com conhecimento de causa. Agora, as línguas, se há uma pessoa na igreja que se manifesta em línguas, eu não vou repreender, irmãos. Não vou repreender, porque o amor está acima de tudo. O próprio apóstolo Paulo fala, ainda que eu tivesse, que eu conhecesse a língua dos homens e a língua dos anjos e não sei quantos, e as pessoas falam, é a língua dos anjos. Qual é a língua dos anjos, irmãos? Vocês sabem? Eu não sei. Para que é que eu preciso de uma língua para falar com Deus? Se foi Deus que as dividiu, Ele conhece-as todas. Ele entende o chinês a orar, Ele entende o indiano a orar, Ele entende um africano a orar, Ele entende o indonésio a orar. Nós não precisamos de uma língua especial para falar com Deus. Oh, irmãos, vamos deixar de ser crianças. É verdade. Temos que crescer. É isso. Orarei com o Espírito. O que é que significa isso, irmãos? O que é que significa isso? Quando eu falo a Deus com entendimento, eu falo a Deus o que eu quero. Quando eu oro a Deus em Espírito, eu já oro inspirado por Ele. Eu já falo o que Ele quer. Exato. Orar no Espírito não é orar em línguas, é orar inspirado por Deus. Esta palavra é uma palavra inspirada. É uma palavra cheia do Espírito Santo. É uma palavra dada pelo Espírito Santo. E registada para nosso ensino hoje. Exato. Mas, irmãos, eu estou a dar o meu parecer. Eu não critico ninguém. Agora há uma coisa que acontece. Você, pastor, mas o pastor está a ser radical. Não estou, não. Se entrar um chinês na igreja e se Deus quiser que aquele chinês se converta, seguramente ele irá dar o dom da palavra, o dom das línguas, para que alguém a falar chinês para aquele saber que ali está Deus. Exato. E aí sim. Porque o próprio apóstolo Paulo dizia, prefiro falar uma palavra ou duas palavras com entendimento do que 1000 palavras em línguas. É verdade. É isso. Cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. É verdade. O que é cantar com espírito se não cantar músicas inspiradas por Deus? Você está no louvor e na adoração. E Deus lhe dá um cântico. É verdade. Não é promessa dele, eu vos darei um cântico novo. Não é uma É promessa. verdade. Agora, eu também posso escrever de mim uma palavra de gratidão para com Deus e cantá-la. Isso é escrever com entendimento. É isso. E é simples de explicar. Porque a palavra de Deus não é complicada. Os homens é que querem tirar dela o que não está lá. Ou mais ainda, querem lá pôr o que não está lá. Coríntios. Não vos vou massacrar, mas vou aproveitar esta oportunidade. Coríntios. O Adel não vai trabalhar, pastor. Mas os irmãos daqui vão. Como eu e a Carla. Está de folga. Querem ver, irmãos? Diz assim. Repara o seguinte. Deus cura sempre. Não. Os dons de curar estão na igreja. Você já viu que Deus deu os dons para a igreja? Para quê? Querendo a edificação dos santos. Eu não posso viver sem esse saltina. A Carla tem um dom que eu não tenho. Eu tenho um dom que o irmão Zé não tem. O irmão Zé tem um dom que eu não tenho. Mas todos juntos cumprimos o ministério da igreja. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Porque o corpo não é um só membro, são todos os membros. E todos os membros têm a mesma função? Não. Mas são todos importantes ou não são? São. Então Paulo ensinou a nós olharmos para a igreja como o corpo. E só assim é que nós conseguimos entender. Querem ver? Diz assim. Vou-vos ler a partir por exemplo. Portanto, 1 aos Coríntios 12 e vou ler outra fé, dons de curar, por aí fora, operação de milagres, a outros a profecia, a outros o discernimento. Por exemplo, a profecia do Novo Testamento diz a Bíblia que tem 3 componentes importantes. E só aqui nós compreendemos se ela é palavra profética ou não. O que é que ela tem que trazer? Edificação, exortação e consolação. Não fala em previsão. Fala em edificação, exortação e consolação. Se não edificar, se não exortar e se não consolar, se ela vier a adivinhar,
isso já é abominação a Deus. Não tem nada a ver com o ministério profético. Eu não creio. E não ensino isso na igreja. Os irmãos da igreja são livres para sair para onde quiserem, procurar quem ensina essas coisas. Eu não vou ensinar isso porque eu não ensino. Exato. E então depois diz assim: cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando... Veja bem, versículo 7. A cada um... Não, eu vou ler do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, o que é que Paulo disse? Não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância é que torna as pessoas vulneráveis. Porque acreditam em tudo. E depois Paulo diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Portanto, idolatria. Ora, por isso eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Mas não há muitos que dizem que Jesus é Senhor, mas não o dizem pelo Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse: porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? É verdade. Então nem sempre a boca fala o que tem o coração. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Bom, continuando. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja aqui a Trindade. Veja o Paulo a falar da Trindade. Há diferentes tipos de dons, diga comigo, mas o Espírito Mas o Espírito é o mesmo. é o mesmo. Há diferentes ministérios, ou seja, há diferentes formas de servir, mas o Senhor a quem nós servimos é o mesmo. Portanto, fala do Espírito e fala do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. E depois diz assim, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuar, mas é o mesmo Deus. Veja bem, Espírito, Senhor e Deus. O que é que está aqui? A Trindade. O mesmo Deus opera tudo em todos. Então depois diz assim, e agora eu pergunto à Bíblia, para quê? Para que é que Deus fez isto? Diz assim, e a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Visando o bem comum. Não é o bem de uma pessoa, é o bem comum. É dado à igreja para a igreja. É a igreja. E depois diz assim, pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito. Então a fé é um dom, não é? Irmãos, os dons não se ensinam, os dons garanteiam-se. É isso. Pode-se pregar muito de fé, mas a fé não é ensinável. Você ou a tem ou não a tem. Você a recebe porque Deus a dá. Através da palavra. E então depois diz, a outros a fé, pelo mesmo Espírito a outros os dons de curar, pelo Espírito a outros o poder para operar milagres, a outros a profecia, a outros o discernimento de Espírito, a outros a variedade de línguas. A variedade de línguas não é chinezada que a malta fala na igreja. A variedade de línguas são idiomas que têm interpretação. Exato. Porque se o exercício das línguas é proferido na igreja, tem que haver alguém que interprete. Se não houver alguém que interprete, não é de Deus, é do diabo. É isso mesmo. E então diz assim, variedade de línguas, ainda outra interpretação das línguas. E depois há pessoas que dizem assim, como eu fui ensinado, as línguas, mas a interpretação equivale à profecia. Mentira! Porque se as línguas são uma forma de orar a Deus, a oração parte de quem? Do homem para Deus. E a profecia parte de Deus para o homem. Então, as línguas com interpretação não pode ser comparada com profecia. Não pode. Não é bíblico. Exato. Esse ensino é diabólico. E então depois diz, espero que entendam. Espero que entendam. A Bíblia diz, quem lê, entenda. E depois diz assim, a variedade das línguas e ainda outra interpretação das línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente ou particularmente a cada um como ele quer. Portanto, o critério é de Deus. E depois assim, ora, assim como o corpo é um membro, e Paulo começa a falar do corpo e dos membros e da operação do corpo, da operação dos membros no corpo. São todos... e depois vem perguntas retóricas, quer ver? Diz assim, vamos saltar para o 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um é membro individualmente. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, e os dons de administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos. Agora começa a pergunta retórica. Qual é a resposta? Não.
Ou não é? É verdade. Oh, irmãos, sejam honestos. É isso. É. Somos aqui, nós não somos carneiros, nem cães de ossa para fazer Claro, assim, não. claro. Aqui é ou não é. Não. São todos apóstolos? Não. Não. Têm todos os dons de realizar milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Não. Falam todos em línguas? Sim. Porque quem não fala em línguas não tem Espírito Santo. É verdade, irmãos? Está na Bíblia? Não. Nada disso. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Não. Porque os dons não estão centrados nem numa pessoa. A Laurinda tem o dom de línguas, o irmão Zé tem o dom de interpretação, a Saltina tem o dom da palavra profética, a Carla tem o dom de curar. Ou seja, a igreja tem todos os dons repartidos. Ou seja, irmãos, o nosso corpo é só mão. Não. O nosso corpo é só cabeça. Não. O nosso corpo é só orelha. Não. O nosso corpo é só nariz. Não. Então se o corpo fosse só nariz, onde é que a gente punha os óculos aqui? É isso. É verdade. Há que ter entendimento destas É coisas. isso mesmo. Mas isto a igreja não ensina. É verdade. Porque é preferível manter as pessoas na ignorância, porque assim manipulam-nas. É isso. Não engano. E então diz assim, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quais são os melhores dons, irmãos? São os dons que se manifestarem mais necessários. Exato. Por exemplo, numa congregação de pessoas com poucos recursos, qual é o melhor dom? É o de ajuda. É isso. Certo, Carlos? É verdade. Vou lá eu falar línguas. Olha, é como o Tiago achou que disse, olha, se o irmão vier a ti e disser, olha, tenho fome e tal, e tu usas da espiritualidade, depois os irmãos ensinam, Senhor, enche a barriga a este homem. Assim como ele entrou, assim sai. É verdade. Porque a fé sem obras é morta. É isso. Ora por ele para o abençoares, mas dá-lhe pão para comer. Claro. É isso mesmo. É verdade. Assim é que é. E então depois diz aqui, diz assim, ainda que eu fale as línguas, Paulo está a dizer, ainda que eu, Paulo está a dizer que fala. Não. Até há outras que dizem, ainda que eu falasse. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. Portanto, é uma hipótese. Para quê? Para ele, isto é uma hipérbole. Para quê? Para dar o real valor àquilo que ele quer realçar. O que é que ele quer realçar? O amor. É isso. É verdade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, até Paulo podia dizer assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, disto e daquilo e do outro, ou seja, para tornar ainda o pacote mais forte, Exato. para realçar, se não tiver amor, Amor. serei como o sino que ressoa ou como o prato que tiro. Uma pessoa que ora em línguas, não tem amor no coração, não respeita a mãe, não respeita o pai, anda sempre a ratar no irmão da direita, no irmão da esquerda, você pensa que aquela língua é inspirada por Deus. Não é! Claro que não. Claro que não. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Pois, é isso mesmo. É isso mesmo. E então depois diz, ainda que eu tenha todo o dom da profecia, tenha todo o mistério, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha, montanha, move-te, ergue-te e lança-te no mar. As pessoas levam a palavra ao pé da letra. Mas não é. Significa que para Deus nada é impossível, porque Claro. o Deus que pôs lá o monte é o único que tem poder para o tirar de lá. Exato. Então eu oro a Deus, nos momentos difíceis da minha vida, eu oro a Deus para que Deus me dê sabedoria, Sim. para eu poder conseguir mover aquele monte no sentido que de eu próprio o superar. Exato. Eu não vou estar à espera que Deus tire Palmela para ver Setúbal. Não, pois. Não, nada. Não é, Carla? É que dá para rir. Palmela, sai daí que eu quero ver Setúbal. E Palmela, pá. E eu via Setúbal. Maneira Isso era quê? Alimentar-me capricho. Pois. É ver como uma barreira e Deus ajuda. Exatamente, é superar essa barreira. Ou seja, não te deixes placar por essa barreira. Não há barreira que não seja transponível. Por isso é que Deus nos ensina em Eclesiastes 7:8, diz uma coisa muito interessante. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Exato. E então depois diz aqui o Paulo o quê? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todo o mistério e toda a ciência e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Porquê? Porque a fé tem que operar por amor. Jesus curava para quê? Para mostrar que era campeão. Não. Por amor. Ele compadecia-se das pessoas. É. Porquê é que se deu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Porque a Bíblia diz, tenho compaixão deste povo. Exato. É isso mesmo. Estava cheio de fome. E a compaixão opera milagres. Claro. E então depois diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. E então ele começa, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria. Caramba, nós vemos tanto disto na igreja. É. Porque ela não vive o verdadeiro amor de Deus. Não. É verdade. É verdade. Porquê é que há guerras no mundo? Porquê? Porque o amor não existe lá. É. É E onde não há amor, não há Deus. Não. Porque Deus é amor. É isso. É isso
isso mesmo. O amor, tal, pressa e por aí fora. Depois ele vem os dons das profecias e os dons de língua. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Porquê? Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. Portanto, usa a língua como uma oração. Então a língua e a interpretação da língua nunca pode ser profecia. Exato. E em espírito fala mistérios. Porquê? Porquê? Porque se a língua é estranha, ele fala o que não conhece. Se ele fala o que não conhece, o entendimento dele fica vazio. Faz todo o sentido. Mas, exercendo na igreja, a pessoa que lá está, que conhece aquela língua, é edificada. Exato. É verdade. É isso mesmo. Mas vamos ver. Porque isto depois é falado à ordem de culto. E o Paulo repreende. Olha, não proíbam falar línguas, mas atenção, que a igreja não seja uma bagunça. Claro. O que é que a gente vê? Bagunça. É. Bagunça. A gente até foi ensinado a orar assim. Agora, como não sei orar como convém, vão orar na tua língua celestial. É isso mesmo. É verdade. Tirando partido do quê? Da ignorância, da falta de conhecimento. É verdade. E depois diz... pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus. De facto, ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Portanto, não traz edificação à igreja. Eu uma vez perguntei a uma pessoa qual foi a edificação que tirou das línguas. Não me soube responder. Bom, mas quem profetiza o faz para quê? O que é que diz a vossa Bíblia no versículo 3? 14:3. Capítulo 14, versículo 3. O que é que está lá escrito? Mas o que profetizam, falam aos homens. Para. Para Edificação, consolação. Está aí a adivinhação? Não. Está aí a prognosticação? Não. Então os profetas de hoje não são profetas de Deus. Alguma vez Deus na igreja ia expor a vida de alguém? Não. Irmão, você tem uma amante e essa amante está não sei quê, está não sei quanto, não sei quanto. E se acham que isso é de Deus? Não. Isso é, se alguém tivesse esse dom de palavra profética, chamava a pessoa à parte e falava com ela. Claro, lógico. Não expunha. Não expõe. É. O amor não expõe. A Bíblia diz que o amor cobre. É. É verdade. O Paulo, depois aqui a dar de passo, está aqui, Paulo diz assim: dou graças a Deus, no verso 18, para nós terminarmos, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Porque Paulo era um homem viajado. E Paulo tinha esse dom porque ele tinha que se comunicar com gregos, tinha que se comunicar com troianos, ele tinha que se comunicar com alguém. Ele levava intérprete. Não. Pois era eu que tinha que falar. Não havia nada. É, pois. E dizia: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis. Para quê? Para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como? Meninos. Eu deixo ficar com esta palavra. Irmãos, deixem de pensar como meninos. Deixem de pensar como meninos. E com esta me fico esta noite. Verdade. Na próxima quarta-feira cá estaremos outra vez. É verdade. É isso. Quarta-feira vens comigo. Está bem? Se puderes. Está bem? Quarta-feira teremos a nossa irmã Saltina, se Deus assim permitir, para vos trazer a mensagem que estava preparada para hoje. Desejo aos irmãos, principalmente para o Brasil, para todos os que nos ouvem, mas principalmente para o Brasil, um grande abraço do vosso padrinho e que Deus vos abençoe ricamente. E leiam Romanos 12, 1 e 2. Deixem-se renovar no entendimento para que vocês possam ter experiências com Deus. Deus vos abençoe. Deixem de pensar como meninos. Amém? É isso. Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus.